Uma instituição de ensino, para não ficar ultrapassada, ela tem que se atualizar constantemente. Eu queria saber de vocês se vocês pesquisam sobre essa nova educação e como vocês fazem isso. Sim, a gente pesquisa e nós consideramos que isso é fundamental. A troca que você tem que ter, não só entre seus pares, em termos de colégio, que é o nosso caso, mas também a troca que você tem que ter com universidades, com o mercado de trabalho, com a sociedade como um todo. Então, por exemplo, se nós estamos conversando sobre formação de alunos, desenvolvimento, que vão passar por uma faculdade, chegando no mercado de trabalho, o que esse mercado de trabalho exige hoje? O que a formação desse aluno, sem agora falar de trabalho, para a vida, exige hoje? Então, como que a gente pode montar uma estrutura de educação que venha atender essas necessidades individuais, porque você tem que respeitar o indivíduo, né? Cada um é um, Sim. E você vai trabalhar o desenvolvimento, mas respeitando a individualidade de cada um. Então, isso é fundamental. É fundamental você enxergar. E como é que você faz isso? Você tem que botar a cabeça para o lado de fora. Não adianta a gente ficar só olhando para dentro. Para dentro. Nós temos que olhar para fora também. E como é que a gente faz isso? Viajando, visitando outros colégios, visitando as empresas que trabalham com educação, visitando outros países. Como é que se faz educação, por exemplo, na Europa? Como é que se faz educação nos Estados Unidos? Como é que se faz na Oceania? Como é que se faz em outros estados do Brasil, em outras cidades? Como é que se pensa? Como é que a gente pode trazer? O que tem de legal lá que você pode trazer e melhorar um pouquinho alguma coisa que você está fazendo? Como é que aquilo vai te agregar valor? Então, essa troca é fundamental. E o que a gente procura fazer aqui no Saradoce é, anualmente, viajarmos uma ou duas vezes para que a gente possa pegar essas informações e vivenciar essas culturas diferentes. Em cima disso, a gente vai trazendo o quê? Novas informações, novas metodologias, novos métodos. Não é copiar. Se nós estamos falando de uma educação da Finlândia, que é uma educação que hoje é renomada e considerada uma das melhores do mundo, não adianta você ir lá pegar, se faz assim, traz, se copia, se faz assado. A sociedade é diferente. Sim. Uma sociedade finlandesa é uma coisa, uma sociedade brasileira é outra coisa. O que tem de legal lá que a gente pode trazer para cá? E não é só lá fora o que tem de legal, porque a gente tem muita coisa bacana aqui também. Muita coisa muito bem feita no Brasil. E a gente tem que olhar para a gente também. Visitar nossos pares, como nós fomos a São Paulo, fomos a Minas Gerais, fomos ao Nordeste, fomos conversar com outros colégios, né, com outros diretores, tentar entender as dificuldades que eles têm e também falar das nossas dificuldades e o que a gente pode construir de bom em cima disso. Você poder utilizar informações que você tem a nível mundial, poder visitar, como nós fomos agora recebidos pelo Conselho Britânico de Educação, discutir um pouquinho sobre educação na Inglaterra, o que eles fizeram, como é que foi a curva de progresso deles, o que eles viram de importante hoje em dia. A mesma coisa a gente fez com a Polônia. A Polônia, nos últimos anos, nos últimos 20 e poucos anos, deu um salto. Eles eram um dos últimos colocados do PISA, outros estão entre os primeiros colocados do PISA. O que foi feito nessa educação? E assim sucessivamente, estamos falando de Singapura, estamos falando de Japão, estamos falando de Coreia, estamos falando de Estados Unidos, estamos falando de Alemanha. Ou seja, o que se faz lá fora e o que se faz aqui? E como que a gente pode utilizar, né, essas informações que a gente está colhendo e recebendo para poder agregar valor. Nós visitamos também universidades. Como que as universidades estão esperando receber esses alunos? Quais são as demandas que eles têm do mercado de trabalho? Fomos visitar Stanford, fomos visitar Cambridge, fomos visitar Harvard. O que está acontecendo nesse meio acadêmico também? E empresas, trocar ideias com empresas também, né? O que eles esperam daqueles profissionais que estão chegando? O que eles sentem falta? Se não é um monte de universidades que você tem, corporativas, para poder desenvolver atitudes, desenvolver competências e habilidades que deveriam ser trabalhadas lá do início. Essas habilidades começam lá com as crianças pequenininhas, lá na educação infantil, que é tão fundamental para uma boa formação, que é tão fundamental para um bom desenvolvimento. Então, quando a gente começa a conversar, começar a trocar, estudar, se aprofundar, é porque sempre a gente pode colaborar e agregar alguma coisa num processo de educação. Isso sim é fundamental para que a gente construa uma educação de alta qualidade.